Caros alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa primeira unidade, que tem como título Bases Conceituais para a Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais. Num primeiro momento, nós necessitamos conceitualizar o termo desastres naturais. O que nós entendemos por desastres naturais? O que são desastres naturais? Desastres naturais podem ser entendidos como todo e qualquer fenômeno natural ou não, adverso ou extremo, que venha impactar negativamente por meio de danos e prejuízos econômicos a uma sociedade, a um indivíduo. Todo desastre natural, para ser considerado desastre, ele necessita obedecer alguns, ou pelo menos um, dos seguintes critérios: que esse evento, esses danos, esses prejuízos ocasionem pelo menos 10 ou mais óbitos, atinjam 100 ou mais pessoas, ou que o Estado, município ou país decrete estado de calamidade pública, ou que o país venha solicitar auxílio internacional. Então, desastre natural, ele precisa de uma certa magnitude em relação aos seus impactos negativos, em relação aos danos e em relação aos prejuízos. Caso eventos adversos que venham incidir sobre uma determinada sociedade, onde você não obedeça pelo menos um desses critérios, você não vai ter o desastre natural, mas sim o que nós chamamos de acidente. Então, o que diferencia um acidente de um desastre é a sua magnitude. Na sequência, nós podemos afirmar que os desastres eles são decorrentes e classificados quanto à sua origem de 3 tipos. Desastres provenientes de processos ou de fenômenos naturais, que são fenômenos físicos, como terremotos, inundações, ou seja, associado a aspectos da estrutura, da dinâmica interna ou externa da Terra. Processos de origem humana, que são aqueles fenômenos advindo da ação humana ou da não ação humana, como, por exemplo, o rompimento das barragens em Mariana, e desastres naturais mistos, que seriam aqueles onde você tem a associação de processos naturais e da ação humana. No que tange aos condicionantes, aos fenômenos naturais, como a gente pode ver aqui nesse slide, nós podemos ter, eles podem ser decorrentes de processos geológicos, que são os terremotos, os movimentos de massa, os tsunami, processos erosivos, erupções vulcânicas. Eles podem também ser hidrológicos, decorrentes de enchente, inundações, cheias, meteorológicos, associado a vendavais, tempestades, ciclones, temperaturas extremas, a processos climatológicos, como as secas, as estiagens prolongadas, e a biológicos caracterizados por epidemias, doenças infecciosas, infecção de pragas, etc. Mas quando se pensa em desastres naturais, o que nos vem em mente é como eles se processam, como que eles se distribuem, como que eles ocorrem. Para o entendimento dos desastres naturais, 2 dimensões precisam ser consideradas: a dimensão temporal e a dimensão espacial. A dimensão temporal é relacionado à incidência ao longo do tempo. Como os desastres ocorrem? Eles ocorreram concentrados em determinadas épocas?
em determinados anos, em determinados períodos do ano. Então nós necessitamos avaliar uma dimensão temporal. Uma segunda dimensão é a dimensão espacial, é a distribuição, como eles se distribuem no espaço e por que eles se distribuem no espaço. No que tange à questão temporal, o slide mostra os desastres naturais registrados e os prejuízos econômicos. Nele, nós observamos que, nos últimos anos, nós tivemos um acréscimo muito grande dos prejuízos ocasionados por desastres naturais, assim como o número de registros. Ou seja, nós temos uma intensificação dos desastres naturais. No que se refere à questão espacial, nós precisamos analisar no espaço. E no slide seguinte, nós temos a distribuição da população afetada por desastres no mundo entre 1975 e 2001. Nele nós observamos que o Brasil se destaca entre os países que apresentam o maior número de pessoas afetadas por desastres naturais. E aí cai por terra aquele mito de que o Brasil é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. E que os desastres naturais estão distantes de nós. Não, eles estão presentes. Outros países que se destacam são os países da Ásia, principalmente a China e a Índia, que são países populosos, onde você tem um grande número de população residindo nesses locais, que, associado a adversidades, realmente essas populações são afetadas. Quando nós pensamos em Brasil, ou vamos analisar a ocorrência de desastres naturais no Brasil, nós podemos observar, nesse slide, de que nós também tivemos, nos últimos anos, um aumento da incidência e dos danos ocasionados por desastre. Ou seja, a tendência de que cada ano nós tenhamos mais desastres, mais prejuízos, mais danos. Daí surge a necessidade de nós pensarmos a temática. No Brasil, quando nós observamos os eventos geradores de desastres por regiões brasileiras, como no slide, nós observamos que os temas geradores, os fenômenos geradores, eles são diversos. Enquanto na região nordeste do Brasil, os desastres estão associados à estiagem e a secas, no sudeste, centro-oeste e norte do Brasil, eles estão associados principalmente a eventos de inundação. Enquanto que no sul do Brasil nós já temos uma associação de inundações, secas, vendavais e chuva de granizo. Resumindo, a distribuição, os fenômenos geradores de desastres no Brasil, eles ocorrem de forma... Eles são heterogêneos, ou seja, os eventos que geram desastres, eles são diferentes dependendo da região do país. No Brasil, nós podemos destacar alguns eventos, alguns desastres naturais de grande impacto que, na última década, chamaram a atenção. Que foram deslizamentos ocorridos na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, que ocasionaram 916 mortes, grande inundação ocorrida no Paraná, em 2014, quando nós tivemos mais de 157 cidades atingidas e mais de 6.500 desabrigados, com prejuízos estimados de mais de 600 milhões de reais, e uma grande inundação que ocorreu em Santa Catarina no ano de 2008, na região litorânea, onde nós tivemos
problemas de deslizamento associado com a inundação, onde nós tivemos mais de 135 mortos. Então, esses são alguns exemplos de desastres naturais ocorridos no Brasil. No Paraná, quando nós observamos a incidência e a distribuição dos desastres naturais por município, nós vamos verificar que os desastres naturais eles estão associados, ou existem os maiores números, a maior incidência de desastres naturais, eles ocorrem principalmente na capital, em Curitiba, na região, entre os municípios da região metropolitana e litoral do Paraná. E outros municípios também se destacam, como Maringá, Guarapuava, tem um grande número de pessoas residindo, porque os desastres naturais ele é a junção de processos, de fenômenos, naturais ou não, mas que impactam sobre uma população. Se eu tenho o fenômeno e esse fenômeno ele não impacta sobre uma sociedade, sobre uma população, ocasionando danos, eu não tenho um desastre. Por exemplo, se eu tiver um deslizamento que vai ocorrer numa serra, numa região remota, onde eu não tenho a presença humana, eu não vou ter o desastre natural. Então, o desastre natural ele é resultado de uma junção entre o fenômeno adverso e a exposição de uma determinada população aos impactos daquela adversidade. Por fim, eu gostaria de destacar alguns conceitos relacionados a desastres naturais. Um deles é o conceito de perigo. O que vem a ser perigo? Perigo é a possibilidade potencial ou real de um determinado evento adverso, extremo, vir a ocorrer. Outro conceito associado ao desastre é o conceito de vulnerabilidade. O que vem a ser vulnerabilidade? Vulnerabilidade é a disposição que uma determinada sociedade, indivíduo ou comunidade tem de sofrer danos, prejuízos em detrimento de um evento adverso, de um perigo. E é condicionado a partir de aspectos econômicos, sociais, culturais. Outro conceito importante é o conceito de risco. O que vem a ser o risco a desastres naturais? Risco ele está diretamente associado a perigo e a vulnerabilidade, ou ele é dado a partir da relação entre perigo e vulnerabilidade, ou seria da possibilidade de ocorrência de um evento adverso associado a uma determinada vulnerabilidade presente naquela determinada sociedade, por exemplo. E o conceito de defesa civil. O que vem a ser defesa civil? Defesa civil é o conjunto de ações, de procedimentos adotados no sentido de prevenir, mitigar, socorrer, reconstruir danos, prejuízos decorrentes de desastres naturais. Com isso, a gente termina a nossa unidade 1.